De volta e já trazendo as principais notícias do mundo, as notícias internacionais. Hora de fazer contato com a nossa editora Beatriz Correia para trazer os principais destaques desta terça-feira. E a gente vai para a Europa. O Parlamento Europeu aprovou hoje uma resolução exigindo que os países do bloco concedam a casais do mesmo sexo os mesmos direitos que concedem aos casais heterossexuais. É uma direta, né? Não é nem indireta, um recado direcionado para quais países, hein, Beatriz? Boa tarde. Boa tarde, Débora. É um recado direcionado àqueles países onde pessoas casadas em outros países da União Europeia não têm o casamento ou a união civil reconhecida por serem casais do mesmo sexo. Por exemplo, a Bulgária, Letônia, Lituânia, Polônia, Romênia e Eslováquia. Então, o Parlamento Europeu, que fica na cidade de Estrasburgo, na França, votou essa resolução que foi aprovada por 387 votos a favor, 161 contra e 123 abstenções, condenando justamente o fracasso de alguns países de garantir esses direitos, e essa que já era uma diretriz garantida pela jurisprudência na União Europeia, né? A Corte Europeia de Justiça, desde 2018, entende que casamentos e uniões civis constituídas em outros países da União Europeia devem ser reconhecidos por todos os 27 países do bloco. No entanto, um levantamento recente que eles fizeram mostrou que 6 Estados-membros, esses que eu mencionei, não reconhecem um cônjuge do mesmo sexo para concessão de direitos, como, por exemplo, de residência permanente, de acesso aos serviços públicos, como educação, saúde. Então, não reconhecem ao cônjuge do mesmo sexo os mesmos direitos que seriam concedidos a um casal constituído por um homem e uma mulher. E também 11 países, os pais de uma criança não podem ser legalmente 2 homens ou 2 mulheres. 11 países não reconhecem esse tipo de constituição familiar. Então, essa resolução aprovada hoje no Parlamento Europeu pede que a Comissão Europeia, que é o braço executivo da União Europeia, tome medidas mais eficazes para garantir que esses direitos sejam respeitados em todos os 27 países membros da União Europeia. Bom, Beatriz, vamos cruzar o Atlântico agora, indo para a Califórnia, estado mais populoso, mais rico dos Estados Unidos e que está promovendo agora um recall, ou a possibilidade desse recall do governador. Que história é essa? Pois é, Pablo, é uma figura que a gente não conhece aqui no Brasil, né? Mas ela existe em 19 dos 50 estados americanos. Os eleitores vão às urnas para decidir se vão continuar com o atual governante ou se vão substituí-lo por outro. É a 4ª vez que isso acontece na história dos Estados Unidos, inclusive da última vez que aconteceu foi justamente na Califórnia, lá em 2003, quando os eleitores decidiram trocar o governador e quem assumiu foi o republicano Arnold Schwarzenegger, o astro de Hollywood. Mas dessa vez, quem está na linha de frente é o Gavin Newsom, democrata, governador da Califórnia, esse que a gente vê aí nas imagens, que foi alvo justamente desse processo de recall, porque pelo que os eleitores consideraram uma má gestão da pandemia. A gente vê aí nas imagens a última pesquisa de intenção de voto. 60% dos eleitores são contra destituí-lo, né? Então são contra o recall, e cerca de 38,5% dos eleitores são a favor desse recall. Então, pelas pesquisas de intenção de voto, o Gavin Newsom deve continuar no cargo, mesmo em meio a essa chuva de críticas que aconteceu por causa da gestão que ele teve muito dura na pandemia, mas em meio lá aos fechamentos, às restrições, ele foi flagrado em um jantar com pessoas sem máscara, então ele foi acusado por muita gente de hipocrisia, e então os republicanos conseguiram angariar 12% dos votos das últimas eleições para conseguir eleitores suficientes para convocar esse recall. É assim que o mecanismo funciona. Você consegue 12% dos eleitores que foram às urnas nas últimas eleições, e aí você consegue convocar o recall, e aí os eleitores decidem se continuam ou não com o atual governante. A gente lembra que o Newsom foi eleito com folga em 2018 e que ontem o presidente Joe Biden, que é do mesmo partido dele, né, o Partido Democrata, foi até a Califórnia para tentar ajudá-lo nessa tentativa de não perder o cargo. O Newsom gastou mais, inclusive, na campanha pelo recall do que na campanha para governador. A gente lembra também que a Califórnia é um reduto do Partido Democrata. E esse referendo, né, esse recall, custa aos cofres públicos 275 milhões de dólares, isso sem contar os gastos dos candidatos com a campanha. Beatriz Correia volta com os destaques internacionais a qualquer momento, também amanhã nesse horário. Obrigada, um bom trabalho para você, Beatriz. Um bom trabalho, pessoal. Até mais.